Desde Hollywood aos livros de ficção científica, os híbridos sempre foram motivos de controvérsia e polêmicas, além de muitos dilemas éticos, filosóficos e até mesmo morais acerca da existência desses seres. Contudo, muitos cientistas e entusiastas defendem a criação de novas espécies em prol dos benefícios humanos perante as consequências dessas fusões. E é verdade que existem espécies que há muito tempo demonstram grande utilidade para nós e até mesmo se beneficiam com as evoluções, bem como existem algumas outras que foram criadas somente por estética e até mesmo por loucuras da imaginação. Então, para conhecermos mais a fundo alguns exemplos desses fascinantes seres, o Mundo Curioso traz para você 15 animais híbridos criados por cientistas. Por isso, ajeite-se na cadeira, inscreva-se no canal e ative o sininho, pois chegou a hora de saber o que acontece quando diferentes raças e espécies do mundo animal fazem a fusão de modo natural ou não. Número 1. O gado azul belga. Entre os 15 animais híbridos criados por cientistas, vamos começar pelo gado azul belga, um tipo muito especial de gado que foi feito através de uma criação híbrida muito seletiva. Eles se popularizam no Reino Unido e na Bélgica durante o século XIX, e quando isso ocorreu, eles começaram a ser colocados com o resto da população de gado. A razão pela qual esta raça se destaca é por causa de sua circunferência, ou neste caso, a musculatura exagerada. Uma pesquisa mostrou que o azul belga possui um gene que suprime a produção de uma proteína que normalmente inibe o crescimento muscular, fazendo seus músculos crescerem sem parar. A grande polêmica aqui é até onde a deformação física de um animal deve ser irrelevante para a produção de carne. Você consegue nos dizer? Número 2. Abelhas assassinas. Acho que não são necessárias muitas provas que aventurar-se a criar híbridos é uma experiência bem perigosa na ciência. As infames abelhas africanizadas, também conhecidas como abelhas assassinas, foram criadas para fazer parte de uma coisa honrosa. Mas depois de criadas, as coisas deram muito erradas, e agora elas são uma das maiores ameaças no hemisfério ocidental. As abelhas assassinas foram feitas na fusão de certas subespécies de abelhas, com a intenção de aumentar a produção de mel em lugares como o Brasil. O que ninguém levou em conta é que as abelhas não reagiram bem ao calor do país, e alguns enxames de abelhas acabaram escapando e se espalhando pela América do Sul e América Central, até chegar ao norte, onde suas características foram experimentadas da pior maneira possível. Essas abelhas não gostam de ser incomodadas, e sempre que qualquer uma delas se sente ameaçada, a colmeia executa ataques que podem levar à morte. Número 3. Bêfalo. Outra espécie criada para alimentação, o bêfalo, como seu próprio nome já sugere, é uma criatura criada com o propósito de ser abatida, já que sua carne é muito apreciada. Do cruzamento do gado europeu com a fêmea de bisão americano, os primeiros bêfalos surgiram. O principal destaque do bêfalo é que eles são capazes de produzir muito mais carne bovina do que o gado normal, sem mencionar que eles têm os genes necessários para fazer uma carne de qualidade, magra e muito saborosa. Número 4. A cabra-aranha. Já vimos que a imaginação humana para cruzar animais de diferentes espécies pode ser bem fértil e causar resultados únicos. Mas que tal outro exemplo de criação híbrida com um propósito claro? Desta vez, não estamos falando sobre órgãos de outros animais, e sim sobre a seda. Parece confuso. Calma, vamos explicar. Se alguém te perguntasse qual animal poderia fazer algo mais resistente do que o aço, provavelmente sua resposta não seria a aranha. Mas é verdade que a seda que elas usam em suas teias pode ser mais forte que o aço, quando tecida nas quantidades certas. O problema é que as aranhas, além de ser muito assustadoras, levam muito tempo para fazer teias suficientes para fazer isso ser útil aos humanos. Então a ciência decidiu acelerar um pouco as coisas e decidiram fundi-las com as cabras. Isso mesmo, cabras. Os cientistas aplicaram o DNA de aranhas nas barrigas de cabras para que em seu leite tivesse a seda das aranhas.
Com isso, eles puderam usá-las para produzirem bandagens resistentes e muitos outros utensílios úteis. Temos que admitir que, apesar de assustador pensar numa cabra-aranha, isso é bastante inteligente. Número 5. O Manzi. Sim, chegou a hora da especulação. E é isso mesmo que você está pensando. Esse nome peculiar é a junção das palavras humano e chimpanzé, e trata-se de um suposto caso que aconteceu na década de 20. Por mais que a ideia de fundir seres humanos com animais pareça coisa que só existe na ficção científica, ou que só foi especulada a partir de um grande avanço da tecnologia, algumas pessoas afirmam veementemente que no início do século passado, cientistas foram capazes de fundir o DNA humano com o de uma macaca, e que dessa experiência acabou nascendo um ser vivo híbrido dessas espécies. Como a maioria dos seres híbridos possui vida curta, as mesmas testemunhas afirmaram que ele não viveu por longo tempo. É claro que se isso fosse comprovado, causaria um grande furor na ciência. Contudo, existem bons motivos para não acreditarmos na veracidade dessa história. Primeiro, que um feito dessa magnitude ganharia maior destaque na mídia mundial, mesmo em uma época em que a informação demorava mais para circular pelo mundo. Além disso, não há registro de nenhum crédito para os cientistas responsáveis por algo tão chocante. Assim, tudo indica que essa bizarra experiência não passou de uma lenda. Será? Número 6. Ciclídeo papagaio ou peixe-papagaio dourado. Apesar de toda a mística de ficção que envolve os híbridos, algumas fusões entre espécies acabam dando certo. Uma dessas envolve um peixe, que apesar de ter dado relativamente certo o cruzamento, levantou uma grande polêmica, já que sua criação comprometeu as características físicas reprodutoras da nova espécie, que assim como a maioria dos híbridos conhecidos, não pode procriar. A fusão aconteceu em laboratório, entre os peixes Midas e os Chilidae ruivo. Apesar de resultar numa espécie considerada fofa pela maioria dos criadores, a fusão dos peixes para criar o híbrida levou muitos debates, já que ele apresenta nadadeiras que não são compatíveis com suas necessidades de nado, além de uma coluna torta e uma boca pequena demais para conseguir se alimentar de modo apropriado. Por isso, já existem até mesmo grupos de ativistas que lutam para o fim da reprodução da espécie, pois os mesmos afirmam que já existem outras espécies igualmente belas que nascem de modo natural. Número 7. Zebroide. Voltemos aos estranhos casos de animais híbridos de grande porte. Mas aqui não falamos apenas de um animal, porque o nome zebroide representa todo um grupo, já que pode ser usado em qualquer animal que tenha vindo de uma zebra após o cruzamento com outro equino. Por exemplo, ao cruzar uma zebra com um cavalo, teremos um animal com o corpo de cavalo e com as listras da zebra, mas a coloração do cavalo continuará predominante. O mesmo pode acontecer com os asnos, como foi o caso do pequeno filhote entre essas duas espécies, que nasceu na Itália e encantou o mundo no ano de 2019. Apesar de serem bem bonitinhos, esses animais são mais raros de se encontrar por aí. Número 8. A Piton Superbola. Às vezes você só precisa se perguntar se as pessoas misturam certas espécies do mesmo animal só para ver o que acontece. Porque foi exatamente o que ocorreu com a espécie Piton Superbola. Na verdade, eles estão chamando isso de uma espécie feita apenas pelo designer. Pois acredite ou não, os cientistas estão misturando e combinando os genes dessas cobras, tudo para ver as novas aparências que elas podem obter. Contudo, há um custo para tudo isso, tanto financeiro quanto de tempo, já que demoraram bastante para gerarem filhotes dessa nova espécie. Isso se deve ao simples fato de que, embora possam misturar várias espécies de animais, isso não significa que os genes simplesmente irão funcionar, o que acaba fazendo tais animais morrerem. O estudo do Piton Superbola afirma que ela tem certas vantagens sobre seus pais, o que inclui uma dieta mais ampla e também a capacidade de se reproduzirem em uma idade mais precoce, um raro caso de híbrido que se reproduz. Número 9. O urso grolar. Um nome que parece estúpido para um urso, mas que se trata da fusão entre um urso polar e um urso pardo. Esta é uma espécie de urso que aconteceu naturalmente em resposta à mudança climática. Os ursos polares são conhecidos por viverem em climas de invernos rigorosos,
enquanto os pardos preferem floresta. Contudo, os ursos polares têm se deslocado para sul, enquanto os ursos pardos têm ido para o norte. E quando acasalam, os novos ursos são realmente capazes de lidar com as condições meteorológicas muito mais facilmente. É um novo tipo de urso que é mais resistente às mudanças climáticas. Apesar dessa fusão acontecer de forma natural, não podemos esquecer que ela só foi possível por causa das consequências das mudanças climáticas causadas pelos homens. Número 10. O ligre. Essa fusão é um pouco mais famosa, pois se trata do lendário cruzamento entre um leão macho e uma tigresa. Embora tecnicamente o inverso também funcione, o resultado dessa fusão é uma fera muito massiva e maior do que seus pais. A média de comprimento de liger é 3,65 metros. Eles também são criaturas muito pesadas, mas isso não os impede de correr mais de 48 km por hora. Existem apenas alguns desses ligres no mundo, já que de forma natural eles nascem muito raramente e a maioria das vezes acontece por interferência humana. Há um ligre criado em cativeiro em um zoológico americano que obteve o recorde de maior felino do mundo. Batizado como Hércules, ele faz jus ao nome do semideus grego e toda a sua força. Número 11. Coi-lobo. A fusão entre um lobo e um coiote. De acordo com especialistas, essa fusão natural entre as duas espécies faz com que o animal possua os instintos dos lobos e o desejo de caçar em bandos. E ainda assim, eles têm o destemor do coiote, especialmente quando se trata de ser destemido em torno dos humanos e suas casas. Trata-se de uma evolução canina ainda mais feroz do que as que já conhecemos. Número 12. Jagleão. O jagleão é uma fusão entre a onça e o leão. Trata-se de uma raça muito rara. Para se ter ideia, estima-se que exista apenas 2 e ambos vivem em zoológicos. O animal surgiu inicialmente quando um jaguar macho e uma leoa foram criados juntos e, portanto, cruzaram e formaram um híbrido verdadeiramente natural. A beleza dessa espécie é realmente única. Número 13. A mula. A mula é um animal muito especial e bem conhecido por nós. Uma fusão entre um cavalo e um burro, e o resultado é um tipo de animal muito resistente e capaz de transportar cargas pesadas, apesar do seu tamanho corporal. Esse animal percorre longas distâncias sem se cansar, mas o que é tão interessante sobre este híbrido, em particular, é que ele é o mais antigo entre os híbridos conhecidos por nós. A origem data-se por volta de 3.000 anos antes de Cristo, entre a Turquia e o Egito. O único problema é quando uma mula resolve empacar. Número 14. O chabino. Na Irlanda, um fazendeiro descobriu que uma cabra queria ficar com uma de suas ovelhas. Ele admitiu que não tinha ideia do que estava acontecendo, até que surgiu o chabino. O fazendeiro nunca tinha visto nada parecido antes e acrescentou que sua família esteve envolvida na criação de ovelhas por gerações. Isso mostra que o reino animal é bom em fazer surpresas. O chabino era muito mais rápido do que todas as ovelhas, mas como um todo, é um animal raro e que normalmente morre jovem. 15. A quimera do porco humano. Assim como em um dos contos da obra de ficção científica Electric Dreams, de Philip Dick, a união do DNA humano com o DNA animal sempre gera muitos embates filosóficos e éticos na sociedade. Mas fique tranquilo, pois o que iremos mostrar agora não se trata de uma experiência bizarra, ou nem mesmo é sobre a criação de um monstro híbrido entre humano e porco. Na verdade, trata-se de um processo científico que demonstrou uma boa compatibilidade entre células humanas e células de porco, de modo que ambas podem trabalhar juntas e se transformar em uma coisa extraordinária. Calma, você não precisa ficar enojado e nem confuso com isso, pois vamos explicar. No campo da medicina, uma das maiores necessidades em emergências são órgãos humanos disponíveis para doação. Há pessoas em todo o mundo que precisam de transplantes e ainda assim, infelizmente, a demanda continua a ser maior do que a oferta. Por isso, uma das alternativas que os cientistas estão tentando buscar é justamente a introdução de células humanas em um hospedeiro animal, para que assim, a criação de novos órgãos nesses animais seja possível, fazendo deles possíveis doadores para as pessoas. Isso se tornou uma possibilidade, porque os porcos possuem tecidos bem semelhantes aos humanos, e apesar do processo para desenvolver órgãos completos
seja ainda uma hipótese, os cientistas já foram capazes de introduzir células humanas em porcos, e essas células não apenas funcionaram, como realmente se desenvolveram bem. Assim, com alguns ajustes futuros, logo esses órgãos poderão ser reproduzidos em porcos, e isso talvez salve muitas vidas. E quanto a você, o que você acha sobre a interferência humana no reino animal para que híbridos ganhem vida? Acha que os prós são maiores que os contras? Diga aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois queremos que essa fusão entre o mundo curioso e você continue. Nos vemos logo mais!